Meu nome é Luana Lohane, sou da comunidade católica Fonte de Água Viva, parte da PASCOM, e acolho a todos vocês que estão aqui presentes, quanto vocês que nos assistem pela internet. Iniciamos o Cenáculo de Amor com Maria. Água eu tirarei, vai tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. A água que eu tirarei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Quem te venha beba, e de dentro de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. A água que eu tirarei vai dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Paz e bem a todos. Iniciemos o Cenáculo de Amor com Maria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fechar os nossos olhos um instante e vamos fazer o nosso exame de consciência, pedir a Deus a graça sobre as necessidades que nós estamos vivendo no nosso tempo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em todas as coisas da nossa vida, nos caminhos que nós traçamos. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de São José, que possamos nos espelhar nos exemplos dessas pessoas que nos foi dado através do amor de Deus. Vamos nos colocar também diante do Senhor as nossas falhas, dúvidas, os nossos questionamentos, a nossa vivência. Vamos pedir ao Espírito Santo que possamos entrar profundamente na graça dele, até mesmo não sendo digno de tanto amor, de tanta bênção. Vamos olhar para Jesus, o ressuscitado, nesse tempo pascal, nesse tempo da Páscoa, em preparação já para o Pentecostes. Vamos pedir ao ressuscitado a graça do amor. Ensina-me, Senhor, a amar cada vez mais. Ensina-me, Senhor, a te servir cada vez mais. Ensina-me, Senhor, a estar sempre junto à tua presença. Não lembrando mais das feridas, mas da glória que o Senhor tem para cada um de nós. E é por isso que na nossa insignificância humana nós possamos nos entregar profundamente ao teu amor, pedir a Deus o perdão dos nossos pecados e das nossas falhas. Por isso cantemos. Misericórdia, Senhor, misericórdia.
graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Abre um sorriso, diz assim por mão do lado: seja bem-vindo, bem-vinda nessa casa de oração. Seja bem-vinda nessa casa de oração. Seja bem-vinda. Uma noite de suor sobre o largo em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. E todos nós somos convidados, a exemplo de Maria, a sermos missionários, a levarmos o amor de Jesus por onde quer que a gente vá, a lançarmos as nossas redes, assim como o seu Senhor e Filho Jesus convidou os apóstolos a lançarem a rede, a não desistir. Existem muitos mares que necessitam desta pesca, que necessitam desta rede de novas almas para o Senhor. Almas que ainda não foram tocadas, que ainda não conheceram a misericórdia infinita do Pai. E a Nossa Senhora, a Santa Maria, Rainha dos céus, dos santos, dos anjos, a Mãe de todas as raças, também nos convida a nos colocarmos vigilantes e levarmos a tantos filhos, a tantos povos e raças que ainda necessitam conhecer o rosto misericordioso de Jesus, que nada mais é do que o rosto misericordioso do Pai, no amor do Espírito Santo, para com todos os homens e com toda a humanidade. Maria, a serva fiel, que se coloca ainda a serviço do Pai, vindo até nós para nos trazer a mensagem do amor de Deus. A Senhora de todas as raças, de todos os rostos, de todas as cores, que vem convidar a cada um de nós a nos colocarmos como servos. E nessa noite em especial, ela convida também a cada um de nós que nos coloquemos em oração pelos homens e mulheres que se consagraram ao serviço do seu Filho Jesus, os sacerdotes, as religiosas, os religiosos, os frades
independente do carisma que estejam vivendo, da ordem na qual se colocaram, ela nos convida a nos colocarmos em oração por esses homens que entregaram as suas vidas, que consagraram as suas vidas ao ministério maior do seu Filho Jesus, o nosso pastor. Porque o fardo é pesado, e porque as ondas, as tempestades vêm, e porque com toda certeza o inimigo vai rodeá-los como o leão rodeando a sua presa, para que eles fraquejem no seu caminho, na sua missão, no seu sacerdócio maior, ao sacerdote real, ao nosso sacerdote maior, que se ofereceu a Deus por nós em sacrifício, Jesus. E ela nos convida a nos colocarmos em oração por cada padre, bispo, papa, por cada seminarista, por todos aqueles que estão caminhando com Jesus e que estão fazendo o seu postulado, o seu noviciado, que estão aprendendo a se orientarem e a se deixarem na escuta idônea do amor do Pai, que os convida a ser sacerdotes, religiosos, pescadores, homens e mulheres de almas e de homens. E Maria sempre visita, como seu filho Jesus, que procurou os pescadores, Maria sempre procurou as pessoas mais singelas, mais pobres, mais necessitadas. E foi o que ela fez com a jovem Pierina Gili, lá na cidade da Itália, há alguns anos atrás. A filha mais velha de uma família que se tornou órfã, depois sua mãe casou novamente, ela viveu o orfanato, ela viveu a pobreza, a miséria, mas ela tinha a fé no seu coração. E aquele coração simples, singelo, sofredor da jovem Pierina Gili tocou os céus e Maria vem até ela trazer a mensagem de Deus, assim como fez em Fátima, assim como com Diego, com Juan Diego, assim como os pescadores em Aparecida, com Bernadette, com cada alma pura, singela, Maria vem trazer a mensagem de Deus. E a jovem Pierina, que sempre lutou contra a doença, porque na fome, na pobreza e na miséria, o seu corpo debilitado, jovem querendo ingressar junto às irmãs de caridade, não pôde porque a doença a acolheu profundamente e ela, muito franzina, não conseguia realizar os trabalhos. Então, ela não conseguiu entrar para o convento, mas colocou-se a trabalhar em serviços domésticos, até que foi levada a trabalhar como enfermeira no hospital. E foi nesse hospital que um dia, quando ela estava sozinha na sala, cuidando dos doentes, que era um hospital de crianças abandonadas, crianças que tinham sofrido com a pós-guerra da Itália, de repente ela vê aparecer uma bela mulher, com um vestido violeta, um véu branco, muito triste, tendo os olhos cheios de lágrimas que chegavam a cair ao chão. E 3 espadas lhe perfuravam o coração. A senhora disse a ela apenas 3 palavras: oração, penitência, sacrifício. Depois disso, aquela senhora ficou silenciosa e a visão se desfez.
Pierina colocou-se intrigada com aquelas palavras, mas continuou no seu trabalho, na sua oração. Em 13 de junho desse mesmo ano, 1947, em um domingo, logo pela manhã, novamente surgiu aquela senhora. Só que agora vestida de branco e ao invés das 3 espadas, trazia 3 rosas. Uma branca, uma vermelha e amarela. Pierina então perguntou: diga-me quem você é. A senhora sorriu e disse: sou a mãe de Jesus e a mãe de todos vocês. E pediu que todos os dias, em cada dia 13 de cada mês, fosse celebrada a ela o rosário e que se adorasse Jesus em honra a Nossa Senhora da Rosa Mística. Nossa Senhora diz a Pierina que ela é a Senhora da Rosa Mística, a rosa que brotando da cepa traz Jesus, que é o perfume do mundo, que é a rosa que exala o perfume que vem de Deus. E ela é mística porque ela é aquela que traz o corpo místico de Jesus, o corpo místico da igreja. E essa veneração, ela já era feita já no início dos séculos. Em 1580, o Papa Sisto V já dava a Maria o título de Rosa Mística. E através dos séculos já vinha sendo celebrado na ladainha, quando invocava Maria com o título de Rosa Mística, a rosa que traz o perfume dos céus. E Maria, então, todos os meses, vinha até Pierina e ia convidando a ela que chamasse o povo à conversão, que chamasse os homens à conversão e que se colocassem em oração pela igreja, porque Jesus estava sendo constantemente, o seu sagrado coração sendo ultrajado pela fraqueza daqueles que tinham se colocado a serviço do Evangelho e do Reino. Porque o inimigo estava usando de tantas armadilhas que os próprios pastores estavam se perdendo no caminho do ministério que haviam abraçado. E Maria prometeu que as orações era para que novas vocações surgissem na igreja, que o sacrifício fosse em reparação das ofensas que Jesus recebia e das fraquezas dos ministros do seu Filho Jesus. E que a penitência traria a paz e a alegria e principalmente a força a cada sacerdote, a cada homem e a cada mulher que haviam se consagrado a Jesus. Como em La Salete, Maria também pede para que a igreja trilhe os caminhos do seu Filho Jesus. Para que os homens e mulheres que abraçaram a fé e o ministério de Jesus, mesmo cientes de que são fracos e de que o inimigo os ronda, olhassem para a misericórdia de seu Filho e segurassem sua mão. E que ela, Maria, é a mãe que está sempre em auxílio dos seus filhos prediletos, de cada padre, de cada freira, de cada homem leigo consagrado que se colocou a serviço de Jesus, e que ela jamais vai desamparar um de seus filhos. Que assim como a Catarina de Labouré, ela apareceu esmagando a cabeça da serpente, ela não vai permitir
que o inimigo ataque os seus filhos que se colocaram a serviço da humanidade, os pescadores de homens e de almas. E vários milagres aconteceram, várias pessoas foram sendo curadas. Maria pediu a Pierina que o poço ali próximo da igreja, que ela havia abençoado, que curaria multidões, como aconteceu. E durante longos anos, sempre Pierina teve a imagem, a visão de Nossa Senhora da Rosa Mística. E ela prometeu que a quem colocar-se em oração, em sacrifício e penitência, pelo mundo, pelas almas, pelos homens, ela jamais vai deixar as nossas súplicas e os nossos rogos em vão. Por isso, Maria, hoje, com o título de Rosa Mística, vem até nós trazer os perfumes do céu. Na sua primeira aparição, as espadas que traspassam o seu coração e que a deixam triste e chorosa, elas podem ser transformadas através também da transformação de cada um de nós. A rosa branca de Nossa Senhora vem dizer que quando nós nos abrimos ao espírito de oração, nós trazemos a paz para o mundo. A rosa vermelha é demonstrando que os pequenos sacrifícios do dia a dia que nós oferecemos, eles trazem o amor e as bênçãos de Deus a nós e a todos os filhos consagrados. E a rosa dourada simboliza o espírito de penitência que cada um de nós somos convidados a ter, para que todos os males, para que o inimigo que ronda furioso a igreja de Jesus não prevaleça contra aqueles que foram escolhidos a colocar a mão no arado, para que não olhem para trás e para que olhem sempre à frente, vendo a misericórdia de Jesus e a grandiosidade da humildade da sua mãe, que sempre vem interceder por nós. Por isso, nessa noite, nós somos convidados a Maria agora, a colocar em oração o padre da minha paróquia, da sua paróquia, aqueles que nós conhecemos, pedir pelos nossos bispos, pelo clero. Maria nos convida a colocarmos em oração aquele padre, aquela freira que às vezes te magoou, que fez com que você quisesse abandonar a Igreja Católica, que na sua fraqueza às vezes não me deu a resposta que eu queria naquele momento e causou em mim uma mágoa. Às vezes eu olhei para aquele servo, aquela serva de Deus, e às vezes as palavras que ele proclamava não batiam às vezes com o exemplo, mas todos nós somos vasos de barro, que nós possamos então pedir a Deus, porque com certeza eles também, como nós, sofrem com os pecados de raiz e com os ataques que o inimigo faz a nós e a eles. Que nessa noite nós possamos colocar cada padre, cada monsenhor, cada vigário, jovem ou idoso, cada freira, cada religiosa, cada jovem que está pensando em se consagrar a Deus, cada rapaz que está pensando em ir para o seminário. Que Jesus e o Espírito Santo coloquem neles e também em cada um de nós, leigos consagrados, o serviço aos irmãos. Que nós não olhemos para a igreja
como um local, um lugar de profissão rentável, onde nós vamos ter uma boa vida, onde nós vamos ter, às vezes, nesse mundo conturbado que vivemos, até mesmo um salário digno. Que seja o nosso desejo maior de servir os nossos irmãos. Então, nessa noite, nós colocamos Maria aos seus pés. Cada padre que está sofrendo na sua afetividade, no seu corpo, na sua mente, com a história e os traumas vividos, às vezes a distorção do Evangelho. E a cada um de nós, nos fortaleça para que possamos interceder por cada um deles e ajudá-los também a segurar a sua mão, porque nós precisamos de cada padre, religioso, religiosa e servo para nos ajudar a apontar Jesus como a senhora nos aponta, para que por cada consagração que os nossos sacerdotes fazem ao elevar o pão e o vinho, sejam eles também fortalecidos no corpo, na alma, para que nos ajude nessa caminhada, para que todos nós cheguemos à fonte de água viva. Nessa noite, Mãe, Senhora da Rosa Mística, que cada um de nós, nós que estamos aqui e quem nesse momento nos acompanha, possamos oferecer as rosas da oração, do sacrifício e da penitência como um ato maior a Jesus, que se entregou todo e total a nós e ainda derramou sobre nós a misericórdia para nos lavar. Que Nossa Senhora, Santa Maria, Rainha dos Céus, a Rosa Mística, Mãe de todas as raças, a nossa Mãe querida, possa nessa noite nos envolver nos seus braços, no seu manto e nos conduzir ao seu Filho Jesus e fortalecer os nossos pastores, as nossas pastoras, os homens e mulheres de oração que se colocaram a serviço do Evangelho do teu Filho. Então, Mãe, nós te oferecemos agora, neste momento, cada um daqueles que nós trazemos no nosso coração, principalmente aqueles que nos magoaram e que às vezes fizeram com que nós quiséssemos ou abandonássemos a Igreja Católica Apostólica Romana. Cuida de nós e ensina-nos a amar também a cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não olhar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver
vamos perceber a presença do Espírito Santo sobre a vida de São José. José, um homem idôneo. José, um homem chamado por Deus, de um coração infinito, grandioso, que acolheu a mãe de Jesus. E acolheu de uma forma profunda, amorosa, de uma forma calma e suave, mas que dentro do coração daquele homem, mesmo ele sendo e tendo um chamado para amar o Senhor, ele tinha dúvidas do seu ministério, dúvidas do seu chamado, dúvidas daquela a qual o Espírito Santo repousou e nos trouxe no Senhor. E às vezes nós, no nosso dia a dia, também temos dúvidas sobre o nosso chamado, sobre a nossa vivência, sobre o que nós vamos concluir ou não em nossa vida. Então que hoje nós possamos mergulhar profundamente na vivência desse homem idôneo e observar cada passo de São José, cada passo desse homem até a morada celeste. E quantas vezes no nosso caminho nós não aceitamos a vontade de Deus, assim como descreve Santa Teresa de Ávila no livro Perfeição, onde nós colocamos empecilho para servir a Deus, não questionamos Deus e vamos caminhando a cada dia de mal a pior, porque pensamos que estamos fazendo a vontade de Deus, concluímos que estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, mas não paramos um instante para perguntar para o Senhor. E José deita sobre a cama dele e começa a questionar a vida. Já decidido a não aceitar mais os passos com Maria, ele adormece e o Senhor vem ao encontro dele. Às vezes o que você hoje está precisando na sua vida é adormecer e permitir que Deus fale com você. Permitir que Deus vá lá ao encontro de você na sua intimidade. Porque uma das características idôneas de São José era a afetividade com Deus. Era o comportamento afetivo com a presença de Deus. É por isso que ele foi escolhido. Ele foi escolhido para caminhar e para ser o protetor da Sagrada Família, porque simplesmente ele tem uma afetividade com Deus, um carinho, um amor profundo, uma ligação. E quando ele adormece, o anjo toca na vida dele. E hoje nós precisamos do toque na nossa vida, seja ela onde nós estivermos e o que nós estivermos fazendo. Nós precisamos do toque do anjo do Senhor para conduzir a nossa vida, para nos dizer a realidade que nós precisamos viver. Mas no mundo de hoje, na correria, vamos dizer assim, né? No nosso capitalismo, na nossa vivência corrida, será que conseguimos ter um espaço reservado de Deus em nossa vida? A nossa hora em que nós, além de comunicarmos com Deus, nós também adormecemos com Ele. E foi essa experiência que esse homem idôneo chamado José teve
A maior experiência dele foi mergulhar na calmaria e colocar todas as preocupações nas mãos de Deus. Coloque a mão no seu coração e permita colocar essas perturbações, essas coisas que têm tirado o sono da sua vida. Permita que o Espírito Santo possa descansar a sua alma, assim como a experiência que São José teve, o descanso, a calmaria para fazer a vontade de Deus. Antes da gente falar dos ofícios pessoais de São José, nós precisamos compreender o chamado desse homem em Deus. Quantas vezes nós nos perguntamos na nossa dúvida: é isso mesmo, Deus, que o Senhor quer na minha vida? É isso mesmo, Senhor, que o Senhor deseja na minha vida? E quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus porque temos medo, porque não queremos encarar a realidade, ou porque simplesmente somos birrentos e ficamos paralisados de medo diante das coisas que nós devemos fazer. Às vezes, dentro do coração de São José, falava assim: será que essa mulher está dizendo a verdade? E se essa for a verdade, eu tenho medo. E quantas vezes nós temos oposição a fazer a vontade de Deus, porque temos medo de fazer a vontade de Deus. Medo de dizer a verdade, medo de nos conduzir a uma radicalidade de vida, medo de sermos pessoas capazes de ser um pouco mais idôneas, medo de largar a mentira, medo de deixar a falsidade. Não foi assim que São José tinha pensado? Eu vou largar essa mulher silenciosamente. E quantas vezes na nossa vida de ministério, na nossa vida de família, na nossa vida comum, nós vamos deixando silenciosamente as coisas, silenciosamente a vontade de Deus. É difícil nos deixar nos conduzir pela vontade de Deus. Então hoje, quando a gente deitar na nossa intimidade com Deus, no nosso mais íntimo com o Senhor, coloque as suas dúvidas. Mas, Senhor, eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tanto medo, eu tenho deixado de te seguir, Senhor, por tantas coisas que tem falado, que eu tenho ouvido. E nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo e visitados pelo anjo do Senhor. Vamos até rezar a oração do Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Às vezes nós precisamos ter essa intimidade com as coisas do alto, com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus em nossa vida. Sermos pessoas íntimas. Você já disse hoje para Nossa Senhora: eu te amo, Maria? Fala isso para ela: eu te amo, Maria. Eu te amo, Maria. Você já disse para Jesus que você ama Ele? Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você já disse para São José também? São José, eu te amo. São José, eu te amo. Você
já disse para aqueles protetores que você busca, São Francisco, Santa Clara, Santa Teresa, Santa Teresinha e tantos santos. Você disse para eles assim, o quanto você ama eles. Essa é a busca da nossa vida idônea. A nossa vida só tem sentido quando nós mergulhamos profundamente nesse amor profundo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, José, fazer a minha vontade, guardar essa família. Pensa São José hoje para guardar a sua família, guardar as coisas que você tem. Pede a São José para interceder junto ao reino sobre tudo que você necessita e precisa. Mas também faz-se experimentar as coisas de Deus. Diz para o Senhor hoje, eu tenho tantas dúvidas, Senhor, mas eu creio na sua misericórdia. Eu tenho tantas dúvidas, Senhor, mas eu creio no seu amor. E creio também que eu vou ser tocado ou tocada, porque o Senhor é o Deus que me ama, que me quer feliz. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Olha, essa é a maior experiência de São José. Às vezes nós não queremos dar nem resposta. Nós queremos nos calar diante de tanta coisa que a gente vê. Mas uma das coisas importantes de São José é que ele ouviu Deus através do anjo. Ele foi tocado pela presença de Deus. E ele cumpre a vontade de Deus. O que é que a gente tem que deixar para servir a Deus, hein? Será qual que é a exigência do Senhor para que a gente possa servir Ele em liberdade, em amor? Às vezes em São José, o sonho de São José não era aquele. O sonho de São José era casar com Maria. Acabou casando com Maria. Mas da forma como o Senhor quis. Da forma como o Senhor quis. E quando ele desiste, o Senhor chama ele. Vai assumir o seu papel. Diz isso por mão. Você precisa urgentemente assumir seu papel diante de Deus. Diz isso por mão. Firme. Sabe quando a gente vai
experimentando isso em Deus é maravilhoso. Reveja o seu chamado. Reveja aquilo que você foi chamado. E às vezes, infelizmente, uma das coisas maravilhosas de Deus é a simplicidade, né? O nosso Deus nasce filho de um carpinteiro de Nazaré. Uma profissão nobre na época, mas de uma simplicidade grandiosa. E além de tudo, Jesus, ele concede uma graça grandiosa. Eu tenho um Pai no reino e um Pai na terra que cuida de mim. Deus deixa-se ser cuidado por nós. Em uma das minhas experiências com Deus, um padre maravilhoso, um dia ele disse assim para mim: será possível que nós sentamos algum dia e pedimos para Jesus reclinar a cabeça sobre nós, sobre o nosso colo? Porque às vezes nós é que pedimos colo para Jesus. E aí isso nos remete à Semana Santa do lava-pés, nos remete às mulheres que foram ao túmulo encontrar o ressuscitado e nos remete agora esperando o Pentecostes. Jesus reclinou sobre os braços de São José. E isso para nós é profundo, porque aquelas mãos de São José foram as mãos protetoras. Pede agora a intercessão de São José sobre os filhos, sobre a família, sobre todas as coisas que você tem. Pede a proteção de São José, até mesmo nas dificuldades que você tem de afetividade com Deus. Aquela noite São José começou a pensar com Deus. Aquela noite São José começou a falar com Deus e adormeceu. Já tinha tomado uma decisão, a decisão contrária à vontade de Deus. E quantas vezes na nossa vida nós tomamos decisões contrárias à vontade de Deus? Porque ouvimos pessoas, porque nos interagimos com coisas, porque não queremos aceitar. Aceitar a vontade de Deus é difícil. E a intimidade de São José foi ficando cada vez mais profunda, porque o anjo visita São José de novo. O anjo visita ele mais uma vez, indicando para São José o caminho que ele deveria levar o menino. E para a vida daquela Sagrada Família, naquele princípio, foi de novo um recomeço. Quantas vezes na nossa vida nós devemos recomeçar? Quantas vezes na nossa vida nós devemos começar de novo em outras terras, em outros lugares? Sagrada Família vai para o Egito e depois retorna de novo a Nazaré. Às vezes essa é a experiência que nós devemos fazer a vontade de Deus. Diz isso para o Senhor: Senhor, eu preciso fazer a tua vontade. Eu preciso ter desejo de fazer a tua vontade. Eu preciso ter desejo de fazer a tua vontade. Não me deixe só. Não me deixe só. Que foi essa maior experiência de São José. Não se sentiu sozinho.
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, te amarei. E São José ensina o ofício para Jesus. Jesus caminha com São José, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na pessoa do menino Jesus. Esse envolvimento de Deus com São José. Ali já não há mais necessidade do anjo, nem necessidade de nada, porque a minha intimidade com Deus ficou pura, profunda. E às vezes a nossa busca nos dias de hoje é essa busca de intimidade com Deus, essa busca de vivência íntima com Deus. Nós precisamos mergulhar na intimidade com Deus. Vamos fazer um propósito, vamos fazer uma mudança de vida, ou uma emenda, melhor dizer, uma emenda. Vamos passar a ter, durante todos os dias, uma hora específica de intimidade com Deus. Seja de manhã, seja à noite, seja no meio do dia. Escolha uma hora para falar com Deus. Mesmo que você não tenha palavras, você fala assim: Jesus, eu cheguei agora e preciso falar contigo. Oh Jesus, hoje eu não tenho nada para falar, mas eu vou ficar com o Senhor uma hora. Essas dificuldades que a gente tem de aceitação sobre as coisas que nós estamos vivendo, sobre as dificuldades, sobre o dia a dia, sobre o que nós queremos, é a falta da intimidade com Deus. Como é que nós queremos ouvir o Senhor? Como é que nós queremos escutar o Senhor? Como é que nós vamos fazer uma escuta idônea? Ou idôneos ao escutarem? Ou seja, escutar a voz de Deus, que nos modifica a ser pessoas cada vez mais idôneas. Então nós precisamos ter uma intimidade, romper o nosso dia a dia. Podemos usar da palavra de Deus, podemos usar das coisas corriqueiras que precisamos rezar, rezar pelo mundo, pelas pessoas, pela violência. Ontem nós rezamos muito para as pessoas que estão desempregadas e que precisam de um emprego, por aquelas que estão ganhando um salário que não é digno. Mas nós devemos, para tudo isso, ter a nossa intimidade com Deus. Sermos pessoas capazes de ensinar a Deus um ofício. Olha
Olha que coisa engraçada, né? A gente olhar São José ensinando para Deus o ofício. O ofício de quê? De ser carpinteiro. Mas porque em Jesus se escondia o quê? O olhar humano de cada um de nós. Vamos olhar para Maria, porque Jesus tem o olhar humano por causa de Nossa Senhora. E que todos os dias nós façamos a experiência de mergulhar assim no amor de Deus e olhar nos olhos de misericórdia de Maria e nos entregar cada vez mais ao amor dela. Porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo não deixou essa mulher sozinha. Olha, José, cuida da Sagrada Família. E às vezes está falando para muitos pais hoje. Olha, pais, cuida da sua família. E nós precisamos hoje meditar profundamente se nós estamos nos dedicando nessa hora para Deus. Às vezes precisamos sentar, acalmar o nosso coração, dedicar um Pai Nosso, conversarmos com Deus e finalizar com a Ave Maria, agradecendo a Deus os benefícios daquele momento que estivemos com Deus. Toda essa bagunça, todo esse conflito, toda essa falta de paciência, tudo que está acontecendo na sua vida é porque você precisa urgente de ter um tempo reservado para Deus. Um tempo em que você conversa com Deus. Até mesmo para expor as dores, o cansaço, os seus filhos, as dificuldades. Para muitos jovens, a escola, para a compreensão melhor das coisas do Senhor. E olhando para Nossa Senhora, buscar cada dia mais intimidade com o Senhor. Diz assim para Jesus: eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. E preciso de ser íntimo de Ti. Preciso ser íntimo de Ti. Hoje o salmista vai dizer para nós: aquele infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O salmista está dizendo para nós o quê? Que isso também é uma intimidade com Deus. Eu só posso gritar aquilo que me socorre. E às vezes nós precisamos mergulhar num grito profundo diante da presença de Deus, porque é aquele que me socorre. E essa foi a experiência de São José. Meditar esse socorro presente de Deus. Vamos rezar a oração de Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças, pedindo a graça para Nossa Senhora de sermos cada vez mais íntimos do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo, olha por nós, humildes pecadores que vos falam, por esses vossos olhos de misericórdia, dá-nos a força e o Teu Deus, e que este Teu Deus nos ensine a realizar o serviço do Teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Amém. Ave cheia de graça, Mãe de todas as raças, vem Deus
A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Essa semana vamos rezar pelos casais do mundo inteiro. Eis a cruz do Senhor, fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a todos por participarem do Cenáculo de Amor com Maria. Venham também participar da Coroa Seráfica na Comunidade Católica Fonte de Água Viva, aos sábados às 15 horas. Sua presença será de grande alegria para nós. A comunidade fica situada na Rua do Mecânico, 1546, bairro Planalto, Uberlândia, Minas Gerais. Paz e bem e boa noite a todos. Boa noite.